né? Você falou aí, você estava falando, não mentira, mas desonestidade. Tem diferença entre mentira e desonestidade? Tem, totalmente. Né? O que acontece é que quando a gente fala de mentira, a mentira, cientificamente falando, ela é um termo já em desuso, porque ela não consegue abordar a complexidade do fenômeno que é a manipulação, a desonestidade em si. O que acontece? Eu posso ser desonesto falando a verdade, ao mesmo passo que eu posso ser honesto mentindo. A princípio parece um paradigma também, cara. Eu tô pensando aqui, pô, caramba. Desonesto, não tem como você ser desonesto falando a verdade. Me senti até você tá sendo verdadeiro. Como que você vai ser desonesto? Acontece? Nós precisamos levar em consideração o contexto da interação e a finalidade dela. Se eu tenho um contexto da minha interação que é gerar afiliação, gerar bem-estar e fazer com que você, por exemplo, se sinta bem no fim da interação, eu posso ser extremamente desonesto falando a verdade para você. Onde você... Imagina uma situação... Vamos trazer aqui um contexto terapeuta. Você chega lá, está fazendo dos seus problemas, e ele, em vez de utilizar-se de mecanismos para poder fazer você refletir sobre o tema, ele começa a te bombardear com verdades duras, né? E totalmente inapropriadas. Então, nós temos que, dentro do conceito da honestidade e desonestidade, uma questão que é o quão é apropriado aquele tema dentro do contexto em que está sendo tratada a comunicação. Então, da mesma maneira onde eu preciso de várias variáveis diferentes para denotar se o indivíduo está sendo honesto ou não, eu preciso, então, inclusive, avaliar o quão apropriado é aquele estilo de interação dentro do contexto para dizer se, de fato, é honesto ou não. Por quê, gente? Quando a gente fala de honestidade e desonestidade, nós temos que trazer um outro tema que é a realidade. Então, quando eu falo, por exemplo, de uma declaração de uma testemunha, eu vou verificar se aquela testemunha, se aquele declarante, ele está falando a verdade. E por que coloco entre aspas? Porque não existe verdade a não ser aquela que ninguém vai saber, né? Ou aquele que está contando, sempre dizem que existe 3 versões, né? A que a pessoa conta, a que existiu e aquela que ninguém vai ficar sabendo, porque vão ter muitas variáveis ali complexas agindo, porque temos interesses. Fala que não existe uma verdade absoluta. Exato. Existe a verossimilhança, né? E aí, quando a gente fala de credibilidade de uma declaração, eu estou avaliando a tua capacidade de relatar uma informação o mais próximo possível da realidade. Porque você nunca vai ser capaz de trazer a verdade completa exatamente como aconteceu. Sabe por quê? Porque você não tem a capacidade de perceber todas as nuances de informação que estão dispostas no momento do ocorrido. Caraca, verdade. Isso faz parte de uma disciplina, inclusive eu sou professor de pós-graduação, que é a psicologia do testemunho. Então, quando a gente fala de honestidade e desonestidade, entendam que tem muitas forças e variáveis que influenciam a tua capacidade de perceber a realidade. Então, da mesma maneira que você chega, imagine vocês dois saem ali e assistem um assalto. O cara tá ali, puxou o ferro, passa tudo, e aí eu chamo vocês para entrevistar. É muito possível que você dê uma versão dos fatos e ele dê outra, e não necessariamente ambas vão ser equivalentes. Por quê? Você tem a sua visão de mundo e você tem a sua visão de mundo. O que cria essa visão de mundo? Tanto aspectos afetivos, emocionais, teu estado emocional na hora que você visualizou os fatos, o quanto aquele fato impactou você emocionalmente, o quanto você se sentiu ameaçado por aquela situação, o teu estado de humor prévio, quando você saiu daqui, eu estava contente, eu estava irritado, eu estava chateado, isso influencia, isso chama pré-condição. Depois nós vamos ter fatores mais endógenos ainda, que é personalidade. Quais são os elementos da sua personalidade, como elas interagem com o meio e com os eventos. Existem pessoas que têm uma determinada característica da personalidade. Por exemplo, existe uma dimensão de personalidade que é chamada de escrupulosidade. A escrupulosidade tem como facetas organização, percepção de detalhes, engajamento com as atividades
e o quão o indivíduo consegue captar complexidades dentro de determinadas situações. Existe outra, que é muito importante nesses casos, principalmente, que chama neuroticismo. O neuroticismo está relacionado com a nossa emocionalidade negativa e o quanto as emoções negativas impactam o nosso funcionamento. Então, por exemplo, pessoas que têm uma pontuação alta no neuroticismo, elas são pessoas que têm uma tendência a ficarem irritadas mais facilmente, elas são afetadas por pensamentos negativos com muito mais frequência por um período muito mais longo, elas são propensas ao estresse e elas são vulneráveis à ansiedade. Então, imagine que quando eu vou avaliar uma determinada declaração, uma determinada testemunha, eu preciso minimamente entender estas características dela. Tudo. Exato, o perfil, disse muito bem. Então, imagine que o teu perfil de personalidade, por mais próximo que seja do dele, vai ser distinto em determinados temas. Isso vai influenciar ele ver, perceber e trazer para dentro. Exato, porque quando a gente relata algo, nós precisamos de um fator que é essencial, que é chamado de atenção. A atenção ao evento saliente que vocês estão presenciando. Muitas vezes você teve mais atenção do que ele. Você teve mais atenção a um determinado detalhe do que ele. Existem pesquisas científicas muito renomadas na área da psicologia do testemunho que falam sobre diversos efeitos que influenciam, por exemplo, uma testemunha na hora de visualização de um determinado evento. Um muito famoso chama Weapon Focus Effect, que é o efeito do foco na arma, onde eles pegaram um grupo de testemunhas e fizeram uma encenação de uma pessoa saindo de uma sala discutindo com a outra, e elas discutiam e brigavam, e essa pessoa que discutia segurava uma caneta na mão, e um outro grupo assistiu o mesmo tipo de encenação, porém, uma das pessoas que estava na discussão segurava uma faca. E aí, na hora que eles foram avaliar os dois grupos, eles perceberam que o grupo de pessoas que assistiu à discussão onde não havia uma arma presente conseguia relatar detalhes muito mais amplos sobre vestimenta das pessoas envolvidas, a altura, características físicas, enquanto os outros do outro grupo tinham um foco muito forte na arma do crime, na arma ali que estava presente, e não tinham a qualidade suficiente na descrição das dinâmicas que aconteciam. Os caras estavam impactados pela arma. E por que isso acontece? Porque uma das nossas reações mais primitivas é de resguardar nossa integridade. Sim. Se eu vejo uma arma, qual que é a primeira coisa que eu penso? Você quer se proteger, pô. Dá atenção nela, porque é ali que ela tá o pode risco. vir e me prejudicar. Então, o meu foco mudou totalmente. Então, temos diversos fatores que vão prejudicar a tua capacidade de, primeiro, perceber o fato que está acontecendo. Segundo, uma vez que você percebe, você precisa fazer o armazenamento dessa informação na tua memória. Esse processo chamado de codificação. E a codificação ela é afetada por uma imensidão de fatores, alguns como a emoção vivenciada, a atenção. Uma vez que você memoriza, você vai para o próximo passo, que é, eu vou contar o que aconteceu. Quando você conta, primeiro, você precisa relembrar esta informação e depois ter a capacidade de expressar. Existe um paradigma pós-evento, né? Esse é o nome da situação, onde toda vez que você recupera uma informação da tua memória, ela nunca mais volta para sua memória da mesma maneira como ela saiu. Por quê? Nós precisamos imprimir nas nossas memórias algo que faça com que para nós ela tenha sentido. Então, o que nós colocamos nesse julgamento? Nossa expectativa sobre a realidade, nossas crenças sobre a realidade, e nós precisamos explicar o porquê as coisas acontecem. Por que aquilo aconteceu? Aí você vai tentar buscar um porquê. Ele estava com aquela faca porque o outro ameaçou ele. Ele estava porque... E aí nós somos influenciados socialmente. Né? Se uma pessoa, você viu ali, o outro vai chegar, nossa, você viu que o outro cara estava com uma arma na cintura? Você vai assim, nossa, é verdade, né? Ele estava com a arma. Você nem viu a arma. Talvez a arma nem exista. Sim. Mas o fato de você receber essa influência de um terceiro faz com que você comece a assimilar essa informação. E aí, isso desenvolve um negócio que é chamado de falsa memória.
Vocês já devem ter ouvido falar. Demais. A falsa memória nada mais é do que uma memória que nós internalizamos de uma situação que nunca aconteceu. Muito provavelmente vocês já vivenciaram uma situação onde você tinha certeza absoluta que tinha deixado teu celular em um determinado lugar. Nossa, Tenho certeza, eu faço isso certeza. toda hora. Isso nunca seu celular esteve lá. Por quê? Suas expectativas é de que ele estivesse lá. E aí, o que o teu cérebro faz? Quando você armazena informação, a gente não armazena que nem um gravador de vídeo, que vai gravando a sequência lógica todinha. Nós vamos gravando pedaços e vai ficando lacunas nessa percepção. O que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro ele não gosta de lacuna. Por quê? O nosso cérebro ele é um órgão bastante egocêntrico. Afinal de contas, ele é o único órgão que deu o nome para ele próprio. Né? Então, como ele pode não saber de algo, né? Ele sabe de tudo. E aí ele começa a preencher essas falhas na sua memória com suas expectativas e suas crenças. E aí você, cada vez que conta, vai solidificando essas memórias. Né? E aí é que acontece a situação de muitas vezes alguém relatar uma informação que é totalmente falsa, mas ela acredita. Por quê? Para ela aquilo é real. Porque na memória dela aquilo existe e aconteceu daquela maneira. Mesmo que ela nunca tenha vivenciado daquela forma. Né? Então, a nossa memória é uma coisa muito, muito volátil. Ela recebe influência de diversas... E dá para... Porque tem essa parte que seu cérebro cria, né? E aí a gente passa a acreditar fielmente nisso, mas tem aquela história de que também pode ser plantado uma falsa memória em você. E aí é o mesmo processo, você fala e o cérebro começa a enxergar essa verdade. O que acontece? O nosso cérebro, ele precisa que a informação que está chegando para ele faça sentido. Então, aquilo condiz com a minha expectativa? Sim. Está alinhado com as minhas crenças? Sim. Está alinhado com a minha percepção emocional? Está alinhado. Então, se tudo está alinhado, é óbvio que faz sentido. Né? Então, é muito comum você ser influenciado por terceiros. E aí temos experimentos científicos bem amplos que mostram o quanto as pessoas são vulneráveis à contaminação. Essa contaminação ela pode ser feita de uma maneira muito sutil, como eu fazer uma pergunta para você numa entrevista, no interrogatório. Ele estava muito agitado no momento que você viu ele puxando a faca? Eu já te contaminei. Eu já coloquei para você uma informação que é agitação, estado emocional subjetivo. O que você vai fazer? Deixa eu me lembrar, foi um evento traumático, havia uma agressão. Bom, espera-se que estava. Eu não sei dizer, não lembro, mais ou menos, podia estar. Mas veja como já entrou dentro aqui do nosso hall de informações. O certo era se falar como que ele estava, né, na hora da situação. Né? E, na verdade... não é nem apropriado você perguntar para a pessoa a respeito do estado emocional subjetivo de alguém. Por quê? Você não está dentro da cabeça da pessoa e você não tem como saber o que ele estava sentindo propriamente. Então, o que você vai estar fazendo é uma especulação. Né? Como que ele estava?